Então pronto, pessoal. Agora já está gravando, vamos começar a nossa aula. Já respondi as dúvidas aí antes de começar. E o seguinte, deixa eu só ver se o Henrique aqui já apareceu. O Henrique já apareceu. Henrique, deixa eu falar com você. Algumas aulas atrás, eu não sei que aula que foi, você me perguntou sobre upcast e downcast. E eu falei que quando chegasse a aula de herança e de polimorfismo, eu iria comentar. Então a aula chegou, tá? É só para falar que a sua pergunta daquele dia de aula chegou o momento de respondê-la, tá? Vai ser durante a aula hoje aí. Se eu esquecer de falar alguma coisa, dele você fala assim, e aquele negócio de upcast e downcast que eu falo com você, tá bom? Mas é na aula de hoje. Não quis responder antes porque tinha um momento para responder aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o assunto da aula de hoje aí, que é herança reescrita e polimorfismo, ele funciona da seguinte forma. Nós vamos entender, tudo isso aqui está mais ou menos associado com herança, tá? Nós vamos entender que está tudo associado com isso aqui. Não faz sentido essas outras duas coisas se eu não tiver herança, tá? Então, elas só são possíveis por conta da herança, tá? Então, o assunto principal da aula de hoje é herança. E qual que é a ideia de herança? A ideia de herança é o seguinte, é que você vai criar classes onde uma classe ela herda coisas de outra classe. Tá? Então, esse que é a ideia. E como que funciona? Do ponto de vista de herança, de orientação a objeto, quando você herda alguma coisa de uma classe, você leva tudo daquela classe. Tá? Atenção à frase que eu acabei de falar. Você leva tudo da classe. O fato de você levar tudo da classe não significa que você possa acessar. São duas coisas distintas, tá bom? Mas você leva tudo da classe a qual você está herdando. Tá? Então, tudo que a classe mãe tem, você leva para você também, quando você está trabalhando com herança. E o seguinte, Java não tem herança múltipla. Significa que você só pode herdar imediatamente de uma única classe. Tranquilo? Então, não existe o conceito de herança múltipla tipo igual existe com as pessoas, né? Então, por exemplo, você herda do seu pai e da sua mãe. Não tem esse conceito aqui. Uma linguagem que tem herança múltipla é C++. Talvez tenha em outras linguagens. Eu desconheço. Afinal de contas, eu não programo em todas as linguagens, não conheço todas, tá? Mas dentre as linguagens de programação que eu conheço, C++ é a que tem herança múltipla. Fora C++, então as outras que vocês vão trabalhar aí, acredito, né, ao longo da vida, Python, Java, C Sharp e por aí vai, nenhuma dessas tem herança múltipla. Então você só pode herdar de uma única classe. Então o conceito de herança é basicamente o seguinte, olha, uma classe é filha da outra e ela leva tudo da classe que ela herdou, tá? Isso é o conceito geral. E aí, ao longo dos slides aqui, a gente vai detalhando caso a caso aqui, mas o conceito geral e o principal da nossa aula de hoje é isso daí, tá bom? E aí nós vamos aprender como que a gente faz isso. Então vamos lá. Ao término dessa aula, você será capaz de dizer o que é herança e quando utilizá-la, reutilizar código escrito anteriormente, criar classe filhas e reescrever método e usar todo o poder que o polimorfismo dá. Nossa, frase forte, né? Usar todo o poder que o polimorfismo dá. Mas vamos lá. Vamos lá. Como toda empresa, nosso banco possui funcionários. Então vamos modelar o funcionário aqui. Tem nome, CPF e salário. Tá? É isso. Funcionário tem nome, CPF e salário. E uns métodos aí que não interessa aqui. Nesse momento não interessa. E se eu tiver um gerente? Olha só, o gerente, além dele ter nome, CPF e salário, porque afinal de contas ele é um funcionário também, né? Então se funcionário tem nome, CPF, salário e gerente é um funcionário, então ele deveria ter também nome, CPF, salário. Beleza. Só que acontece que o gerente ele também tem uma senha para poder autenticar alguma coisa. Tá? Que basicamente é isso daí. Tá? Ele vai autenticar alguma coisa. E também tem um outro método aqui, que é o número de funcionários os quais ele gerencia. Então quantas pessoas estão subordinadas a ele? 4. Então o valor
atributo aqui deveria ser 4. Tá? E aí ele tem um método aqui. Hoje a Júlia perguntando se em Java o tipo booleano é automático. Sim, ele existe, tá bom? Em C não tem não, mas em Java tem. Então ele tem esse método aqui, autentica, que vai passar a senha, vai conferir. Isso aqui jamais deveria estar aqui, vocês já sabem o porquê. Ou se não sabem, deveria assistir às aulas passadas, tá? Para poder saber por que isso aqui não deveria estar aqui. Então vamos lá. Então ele autentica, cara digita uma senha, confere a senha e retorna se ele autenticou ou não autenticou. Beleza. Precisamos mesmo de outra classe? Sim, a gente precisa de outra classe. A resposta para isso é sim. Porque se eu tenho funcionário e tenho gerente, significa que tem funcionário que não é gerente. Então eu preciso de outra classe. Isso, a resposta é sim, tá? Se tivermos outro tipo de funcionário que tem características diferentes do funcionário comum, precisaríamos criar uma outra classe e copiar o código novamente? Então vamos lá, pela metade. Precisaríamos criar outra classe? Sim. Tá? Precisaríamos criar outra classe. Então, se eu tiver um funcionário que não é nem funcionário comum, nem gerente, ele é, sei lá, vamos supor que ele é contador, não sei porquê, mas contador, tesoureiro, o que for. Precisa de outra classe? Precisa. Tá? Então, a resposta é sim. E copiar o código novamente? Copiar o código novamente, aí não. Tá? Se você tiver que ficar copiando código, provavelmente você está indo num caminho que não deveria. Não é que toda vez que a gente copia código está errado, não. Não é isso. Mas a gente sempre trabalha tendo em mente o reuso. Então, se a gente trabalha tendo em mente o reuso, reusar não é copiar e colar. Isso não é reuso. Reuso é usar da forma como está, prontinho. Tá? Se você copiou e colou, não é reuso. O conceito de reuso não envolve copiar e colar. Tá? Então, chegar lá no Stack Overflow e utilizar o código que está lá no Stack Overflow não é reuso. Ok? E para adicionar essa informação? É assunto da aula de hoje, né? Muito trabalho, como melhorar? Nosso assunto. Então, vamos lá. Vamos relacionar uma classe de tal maneira que uma delas herda tudo que a outra tem. Então, aqui, ó, só para enfatizar aqui, que eu já falei alguns minutos atrás, ó, ele herda tudo, significa que ele leva tudo, tá? Quando eu crio uma classe que herda tudo, ela leva tudo, mesmo que ela não possa acessar. Gerente deve ter tudo que um funcionário tem. Então, o gerente ele é uma extensão do funcionário. Ele é um funcionário mais alguma coisa. Fazemos isso através da palavra extends. Então, essa palavra-chave aqui, ela faz com que uma classe estenda a outra classe. Ou seja, ela passa a ser filha da outra classe do ponto de vista de herança. Tá? Então, agora nós vamos começar a trabalhar nosso conceito de herança. Então, aquilo que a gente viu lá de UML, daquela setinha, vamos fazer o nosso desenho bonito aqui, ó. Então, aqui é funcionário. E aqui é gerente. Tá? Do ponto de vista de herança, é isso daqui. Significa que gerente herda tudo de funcionário. Agora vamos lá. Então, olha só. Agora está aqui, ó, gerente estende funcionário. Então, ele herda tudo. Então, observe que eu não preciso copiar aqui, ó. Eu já até esqueci o que é. CPF, nome, um trem assim. Deixa eu olhar aqui. Nome, CPF e salário. Então, ele já leva nome, CPF e salário. Por quê? Porque se tem no funcionário, tem no gerente também. E aí eu acrescentei só a senha e o número de funcionários gerenciados. Tá? Então, ele simplesmente levou tudo que o funcionário tinha. E como o funcionário tinha nome, CPF e salário, ele levou nome, CPF e salário. Bom, vamos lá. Como o extend eu consigo adicionar coisas, tipo uma função que somente os gerentes têm? Sim, isso aqui é um exemplo, tá, Júlia? O slide é exatamente a resposta da sua pergunta, porque olha só, funcionário não tem
Funcionário não tem autentica. Aqui, ó, vamos voltar na classe de funcionário. Tá vendo aqui, ó? Funcionário não tem autentica. Então, esse autentica aqui, ó, ele só pertence ao gerente. Ele não pertence ao funcionário. Tá bom? Agora vamos lá. O Felipe perguntando aqui, ó. Isso dá acesso aos métodos privates do funcionário? Não. Não. Tá? Vamos lá, Felipe. O método, o modificador de acesso private, ele permite que só a classe acesse. Os filhos dela não. Então, voltando àquilo que eu falei logo no primeiro slide, você leva. Não significa que você consiga acessar, não. Tá? Então, se na classe funcionário tiver um atributo que é private, um método que é private, ou qualquer coisa que é private, a classe filha não consegue acessar. Bom? Então, no gerente, eu não posso mudar o salário dele? Pode, não é private. Aqui. Se fosse private, não poderia, não. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui está o desenho bonito, versão bonita do desenho feio que eu fiz. Bom? E aqui é só a explicação, né? Funcionário é a superclasse de classe gerente. E gerente é a subclasse de funcionários. Dizemos também que todo gerente é um funcionário. Outra forma é dizer que funcionário é a classe mãe de gerente e gerente é a classe filha de funcionário. Vamos lá. O Henrique perguntou ali, Protect permite que todos os filhos acessem ou só o primeiro? Todos. Tá? Eu acho que tem slide disso aqui para frente, mas permite que todos os filhos acessem. Bom? Então vamos continuar aqui. E se precisarmos acessar os atributos que herdamos? Atributos do funcionário public? Não. Tá? Não, você não precisa tornar public para que o filho possa acessar. Tá? Existe um modificador de acesso chamado protected. E o que o protected faz? C# tem protected? C# tem protected. Tem sim. E se não me engano é essa mesma palavra. Tá? É isso mesmo. É porque o comportamento é diferente, tá? Às vezes eu tenho que consultar uma coisinha ou outra aqui, porque eu chaveio, né, o contexto aqui, né? Por exemplo, agora eu estou em Java aqui, não estou pensando em C#. É que é o seguinte, C# tem Protect, mas o comportamento do Protected não é o mesmo comportamento do Java. Tá? E eu vou falar a diferençazinha aqui. Foi bom que você perguntou, tá bom? Então é o seguinte, o que o Protected faz? Ele faz com que possa ser acessível pela própria classe, isso é óbvio, né? Não existe um jeito de não ser acessível pela própria classe. Isso não existe, tá? A gente isso daqui tipo assim, é redundância. Você falar que é acessível pela própria classe é redundante, porque não tem jeito de não ser acessível pela própria classe, tá? Mas o que o Protected traz? Ele traz também a possibilidade de ser acessível pelas subclasses, mas também, aí tem uma diferençazinha, tá? O Protected no Java, ele faz com que todo mundo que esteja no mesmo pacote também possa acessar. Em C# não tem isso. Bom, C# não tem. A gente não tem o conceito de pacote. O conceito de namespace de C# não é o mesmo conceito de pacote de Java. Tá? Então, eles não têm o mesmo controle de visibilidade. Não existe package, tá? Não existe o conceito de pacote em C#. Como não existe o conceito de pacote em C# e em Java o protected dá visibilidade para o mesmo pacote, então é óbvio que é diferente em C#. Beleza? Eu também acho bem melhor, tá bom, Felipe? Opinião minha que concorda com a sua aí. Eu acho esse negócio de deixar visível para o mesmo pacote uma bagunça. Mas vamos lá.
Continuando aqui. Mas devemos sempre usar protected? Não, né? Nem sempre. Entendeu? Você vai usar protected quando? Quando você quer que seu filho acesse. Mas não é para usar protected sempre, não. Importante. Não só as subclasses, mas também outras classes podem acessar os atributos protected. E quais outras classes? Pergunta para vocês. Quais outras classes podem acessar? As que tiverem no mesmo pacote. Exatamente. É a frase que eu falei alguns segundos atrás aí. Tá bom? Então, é a que tiver no mesmo pacote também. Não tem como em Java você virar e falar assim, olha, só meu filho que pode acessar. Não tem. Ou você fala assim, é meu filho e todo mundo do pacote, ou então não tem jeito. Tá? Não, não existe essa possibilidade de falar assim, ah, não, é só meu filho e pronto, acabou. Não, não tem isso daí. Vamos lá. Aí outras alternativas aqui mais para frente. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então a diferença do Protect do C Sharp para o Java é que Java deixa visível para o package e C Sharp deixa visível apenas para os filhos. Isso. Isso. Vamos lá. Continuando. Poderíamos ainda ter diretor, presidente, estagiário, né? Alguém sugeriu estagiário aí para trás aí. Quem foi? A Júlia. Estagiário e por aí vai, tá? Então aqui é o seguinte, eu tenho aqui engenheiro, diretor, secretário e gerente, todas essas classes são subclasses de funcionário, são todas filhas de funcionário, tá bom? E aqui, ó, uma classe pode ter várias filhas, mas só pode ter uma mãe, herança simples, é um negócio que eu falei no início. Não existe o conceito de herança múltipla em Java, tá bom? Vamos lá. Aí, já chegou no segundo tópico do, da aula, vamos dizer assim. E o seguinte, e se eu quiser mudar o comportamento de uma classe filha com relação à classe pai? Então vamos fazer isso aqui na prática. Vamos supor que eu tenho um método aqui. Eu tenho uma classe chamada bola, só para vocês entenderem. Por não sei o que, e ela tem um método aqui que vamos supor que ela tem esse método horroroso aqui chamado quicar, tá? É porque eu não estou pensando em nada melhor agora. Faz de conta que é isso aqui, tá bom? Então a bola, na hora que eu chamo quicar dela, ela faz kick, por aí. Sei lá, desse jeito aí, tá bom? Então vamos criar umas bolas aqui. Então é o seguinte, vamos ver as duas bolas quicando. Aqui, ó. Bom, as duas bolas quicando. Vou aumentar para vocês. Agora é o seguinte, vamos supor que exista uma bola, sei lá, bola de futebol. E a bola de futebol, ela tem tudo que uma bola normal tem. Tá? Aí é o seguinte, vamos lá, primeira coisa. Alguém sabe me dizer por que está vermelho?
Não, porque tem um erro, porque tem um erro é óbvio, né? É, tipo assim, é a resposta certa e errada, né? Isso, grande contribuição, vamos lá. Mas alguém sabe dizer por que que é que está errado? Porque elas estão no mesmo pacote? Não, não tem nada a ver. Tá? Porque bola é public? Não, também não. Essa pergunta, por que ela deve ter atributos private? Não. O atributo private, ele leva consigo, tá bom, Alexandre? Mesmo que você não consiga acessar, ele leva, tá? Essa pergunta aqui não é fácil, tá? É para a pessoa que está antenada mesmo. Ou porque a pessoa já estava programando, e aí ela vai saber a resposta, ou porque a pessoa prestou bastante atenção na última aula. Tem a ver com o que eu falei na última aula. Não, eu não falei que a bola não é public, não. Não foi isso, não. Ela é public, tá escrito aqui que ela é public. Bom, não falei isso, não. Tem nada a ver com relação à visibilidade, não. O problema aqui não é visibilidade. Seria relacionado com o construtor? Sim, é relacionado com o construtor. A resposta é relacionada com o construtor. Duas contribuições, né, Eric? É porque você não criou para essa classe, olha só, você está indo na direção certa. Mas o seguinte, vamos lá. Lembra da aula passada que se eu não criar um consultor, o Java, ele cria um consultor para mim, não cria? Então, não é possível ter uma classe sem consultor. Então, essa classe aqui, ela tem consultor. Se eu não escrever, ela tem um. Só que como que é o construtor padrão? O construtor padrão é assim, ó. Isso é o consultor padrão. Estão lembrados? E aí, uma coisa que não estava sendo falado na última, que eu não falei na última aula, porque o assunto é hoje, a herança é hoje, mas o seguinte, todas as vezes que você tem uma classe, ele também chama o consultor da classe mãe. Então significa que bola de futebol, ele tenta chamar o consultor da classe mãe. E o consultor da classe mãe aqui, da superclasse, precisa de dois parâmetros, que é a cor e o raio, que não está sendo passado aqui. Entendeu? Então eu preciso fazer isso aqui, ó. A cor, então vamos supor que toda bola de futebol é preta e branca e que ela tem o raio de 15. Pronto. Agora sem reclamação. Toda bola de futebol é também uma bola, porém ela é da cor preta e branca e tem raio 15. Então, olha só o que vai acontecer. Eu ainda estou nesse contexto aqui, tá bom? Eu vou explicar para vocês isso aqui, ó. Escrita do método. Eu estou nesse assunto ainda. Não fiz ainda, mas é o que eu vou fazer. Então, olha só. Se eu criar uma bola de futebol, observe que o construtor dela é vazio. Tá bom? O construtor dela está aqui, ó. E vocês vão ver que ela também quica. Ó, tá vendo? Quica igualzinha a outra. E vocês vão ver que ela também tem os mesmos atributos, ó. Cor, preta e branca, e raio, 15. Agora observe que é o seguinte, a parte de cor e de raio, ela não está diretamente dentro do B2, tá vendo? Ela vem através de um grupo chamado herdado, tá? Herdado. Então, B3 tem cor e raio porque foi herdado de bola. Mas ele tem cor e raio, tá bom?
Deixa eu responder ali. Bola é o construtor? Bola é o construtor. Aqui, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é o construtor. Construtor é o método, que na verdade ele não é um método, né? Mas para facilitar o nosso entendimento, é o método que tem o mesmo nome da classe. Quando o método tem o mesmo nome da classe, ele é o construtor, tá? E ele não tem tipo de retorno, ele não retorna nada, tá bom? Então, o que que acontece? A bola de futebol, ela precisa sim chamar o construtor da superclasse, da classe mãe. Só que o construtor da classe mãe, ele precisa de parâmetro, então ele estava achando ruim, tá? Se eu fizesse isso aqui, ó, aí não ia ter reclamação. Aqui, ó. Tá vendo? Sem reclamação. Sem reclamação e a cor dele é sem cor, né? Então observe que tem construtor sim. Tá? E o construtor, a primeira linha dele é um super vazio. Então, se eu não escrever nada, agora eu vou aumentar a coisa que a gente viu na aula passada. Então, toda classe tem construtor? Sim, toda classe tem construtor. Se você não escrever nada, ele cria um construtor para você chamado assim, tá? Isso aqui é o construtor padrão. O construtor padrão, ele tem o mesmo nome da classe, óbvio, né, o construtor, e ele chama a superclasse. Então, se você não escrever nada, é isso aqui que ele chama. Tá? Ele coloca isso aqui automaticamente para você. Então, no caso anterior, ele estava reclamando porque não tinha um construtor padrão, né, um construtor sem parâmetro na superclasse. Beleza? Então, vamos voltar ao nosso código aqui. Vamos ver o que o Felipe, Gabriel, o pessoal está digitando ali. Aguardar. O construtor da bola de futebol poderia não usar o construtor da mãe? Não. Não existe essa possibilidade, tá, ô Gabriel? Quando você cria uma classe, um objeto de alguma classe, ele vai chamando super, 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 até chegar na mãe de todas as classes, da Eva, tá? Que é a classe chamada Object. Toda herança em Java termina numa classe chamada Object. Toda, tá? Não existe exceção. Toda classe em Java termina numa classe chamada Object. Essa daqui é a Eva das classes, tá bom? É a mãe de todas as classes. Tá? Então, existe a opção de não chamar o construtor da classe mãe? Não existe. Não existe essa possibilidade. Tá? Ele sempre sobe, sobe, sobe nos construtores até chegar no Object. Depois que ele chega, ele vai voltando. Tá? Então, não existe essa possibilidade. O Felipe, eu acho que ele estava batendo no teclado, tipo, igual o Eric na última aula, porque ele começou a digitar, parou, depois digitou de novo, parou. Vamos lá. Mas o que é essa classe Object? É a classe mãe de todas as classes. É a classe mãe de todas elas. Todas herdam de Object. Todas. Então, na herança em Java, sempre termina em Object. Não, o que tem exatamente dentro dessa classe Object? Tem muita coisa. Não é o assunto da aula de hoje, não.
tá? Ela tem muita coisa. É porque ela já faz toda a parte que é comum a todos os objetos. Tá? Então, tudo que todos os objetos têm, como é uma programação orientada a objeto, já está lá pronto para você dentro de Object. Então, Object é uma classe muito grande. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no código dela aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Você não vai conseguir ver muito código aqui, porque parte pode estar embutido já na máquina virtual, tá bom? Tipo assim, é nativo dele, tá? Aqui, ó, tipo isso aqui, ó. É nativo, tá? Quando é nativo, significa que você não consegue ver o código, está implementado nativo, né? Óbvio. Provavelmente em outra linguagem, tá? Então está embutido. Isso aqui você não vê, mas está aqui, ó. Bom? Então, aqui, ó, a classe Object tem muita coisa. E todas as classes, elas são filhas de Object, tá bom? Todas. É automático. Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. Então, o consultor da classe mãe tem um super dentro dessa superclasse. Não. Então, o consultor da classe mãe, a classe mãe que você está chamando é bola, né? Tem um super dentro para a superclasse dela, Object? Sim. Tá? Então, aqui dentro é como se tivesse automaticamente um super assim, e aqui dentro é como se tivesse automaticamente um super assim, tá? Sempre, 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 tá? Não existe a possibilidade de não subir para a classe mãe. Ele vai subindo até chegar em Object. Então, deixa eu ler mais comentários aqui. Equals estaria nela? Não sei de cor, não, tá? Mas eu acredito que tá nela sim. Mas eu não sei de cor, não. Quem que perguntou isso daí? O Eric, né? Não sei de cor, não. Vamos dar uma olhada? Sim, tá dentro dela. Bom, vamos lá. Pergunta do Gabriel aqui. Mas quando nós fazemos public bola, isso não seria um consultor? Sim, é um consultor. Ué. É um consultor. Ah, entendi. Então ele sempre põe o super mesmo se não colocar. Sim, ele sempre põe mesmo se não colocar. É porque eu já tinha respondido antes de ler sua dúvida. Se você não coloca, ele põe para você. Tá bom? A única classe que não tem super é Object. Todas as outras classes têm super. Beleza? Então vamos continuar aqui no nosso assunto. Aí o seguinte, reescrita do método. A reescrita, ela serve quando você quer mudar o comportamento de um determinado método. Então vamos supor que a minha bola, tá? Minha bola de futebol, ela também quique, tá? Porém, ela quica de uma maneira diferente, porque afinal de contas ela é uma bola de futebol, ela não é uma bola genérica, tá? Então vamos lá. Qual que é o nome que eu coloquei? Quicar? Isso. Isso daqui tem um aviso, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre esse aviso, mas por enquanto não vou falar não. E vamos supor que a bola de futebol, ela quica, sei lá, poc, sei lá, não sei, faz de conta. E aí, vamos ver esse negócio rodando aqui? O que eu esqueci? Ah, tá, é porque eu escrevi uma linha aqui, que não tem nada a ver. Aqui, ó. Então, observe o seguinte. Eu estou chamando o método quicar, tá? Só que B1 e B2 são bola, e B3 é bola de futebol. Então, o quicar do B3 é diferente do quicar dos outros. Então, essa parte de reescrita que está nesse slide aqui, que eu preferi mostrar na prática, ele fala o seguinte, olha, você pode mudar o comportamento da classe mãe? Pode.
Você não é obrigado a fazer exatamente o que a classe mãe faz. Você pode mudar o comportamento. Para isso, basta você reimplementar ele, tá? Você coloca a mesma assinatura, porque se você não colocar a mesma assinatura, você está fazendo outro método, não reescrevendo. Então você coloca a mesma assinatura e reimplementa. Isso é reescrita, tá bom? E esse avisozinho que ele está colocando aqui é porque a minha IDE, ela já detectou que eu estou fazendo uma reescrita. E aí ele vira e fala assim, filhão, você não está fazendo uma reescrita? Então por que você não deixa claro que você está fazendo uma reescrita? Aí para isso existe uma anotação que você põe antes do método. É só uma anotação, tá? Isso não interfere no comportamento. É uma anotação que você põe antes do método para quem bater o olho no seu código e falar assim, ah, a classe mãe tem esse método, mas está sendo mudado o comportamento. Então é uma anotação chamada override, tá? O override significa que você está reescrevendo ou substituindo o comportamento da classe mãe, tá? Provavelmente é isso aqui que ele está reclamando. Quer ver? Vamos ver. Aqui, ó, é isso mesmo. Add override annotation, tá? Então eu vou clicar aqui para ele pôr para mim. É só isso, é uma anotação. Não, o override é uma anotação, ele não faz parte da assinatura não, tá? Você põe em cima. Toda vez que tem esse arrobazinho aqui, ó, é uma anotação. É só para a pessoa bater o olho no código e falar, ah, é isso daí, tá? Então é só isso, beleza? Vocês podem ver que não muda em nada o comportamento. Vamos ver o que o Gabriel está escrevendo ali. Enquanto ele está escrevendo, vamos continuar aqui. Tá? Então, um exemplo. Todo fim de ano, os funcionários do nosso banco recebem uma bonificação. Os funcionários comuns recebem 10% do salário e gerente 15%. Então, tá aqui, ó, bonificação 10% do salário. E aí, como é que faz para do gerente? A do gerente, você reescreve ele, né? Trocando ao invés de 10, você passa para 15. Bom, é só isso aqui. E aí ele está falando para você colocar o override aqui em cima. É obrigatório? Não é obrigatório, mas é legal, tá? É bonito e não fica gerando linha amarela no seu código. Bom, vamos ver aqui o comentário agora do negócio, do Gabriel. E se eu fosse fazer um método do herdeiro que estendesse do método com o mesmo nome da mãe? Peraí, ficou confuso aqui. E se eu fosse fazer um método no herdeiro, então no caso na classe filha, e estendesse do método com o mesmo nome da mãe, estendesse, você quer dizer o seguinte, que faz o da mãe e mais alguma coisa. É isso, né? Ah, tá, tudo bem. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos supor, então, que ele quica igual a mãe e mais um outro kick. Então, você chama super.quicar. Tá? Então, agora ele faz tudo o que faz na mãe e mais alguma coisa. Aqui, ó. Ah, então aqui, ó, é bom que vocês já ficaram sabendo como que eu faço para acessar as coisas do próprio objeto, com this. E como que eu faço para acessar as coisas da classe mãe, com super. Tá? Então aqui, ó, se eu fizer super ponto, ele vai me mostrar as coisas que eu posso acessar da classe mãe. Beleza? Então vamos continuar aqui. Então a gente tem aqui esse exemplo de bonificação, mas a gente já fez aqui com a bola, tá bom? Vamos lá. Depois de reescrito, não podemos mais chamar o método antigo. Claro, né? Claro que você não pode chamar mais o método antigo. Imagina se você chega aqui e tem que ficar decidindo qual dos dois que vai chamar. O this serve para método também? Serve. O this serve para método também, Alexandre. Tá? Então é o seguinte, é claro que você não pode acessar a vida e falar assim, ah não, B3, ah não, agora eu quero o quicar da bola. Ah não, agora eu quero o quicar da bola de futebol. Então você não pode escolher mais não. Tá? A partir do momento que você chamou aqui, ó, quicar,
é o quicar de bola de futebol. Não é mais da classe mãe. Se você quisesse manter o da classe mãe, então você não faria o quicar. Tá? É isso que está escrito aqui. Ó. No nosso exemplo, o get bonificação do gerente pode chamar o do funcionário utilizando a palavra super. Acabamos de ver aqui por causa da pergunta de alguém. Acho que foi do Gabriel, tá? Então, você pode pegar a bonificação do funcionário comum e adicionar 1.000 dinheiros para ele. Bom, então tá aqui, é uma outra forma. Então, você pegou o que a classe mãe estava fazendo e adicionou mais coisa. É legal fazer isso aqui também. Agora vamos lá. Polimorfismo. O que é polimorfismo? Cadê o Henrique? O Henrique está aqui ainda? Tá. Então é o seguinte. O que é polimorfismo? Que agora chegou no momento de falar aí das coisas que ele perguntou na última, em alguma aula para trás aí. Seguinte, o polimorfismo, peraí, antes de falar polimorfismo, deixa eu responder aqui. Usa super para mexer nos atributos da mãe também? Sim, tá? Usa o super para mexer nos atributos da mãe. Desde que você possa acessar, tá, Felipe? Porque se você colocar um atributo privado, não é porque você escreveu super que você pode acessar, não. Tá bom? Então, assim, é para você acessar da mãe desde que você possa acessar. Então, beleza. Então, voltando aqui. Polimorfismo, que é o assunto desse slide. O que é o polimorfismo? É várias formas, tá? Assim, o significado da palavra polimorfismo é várias formas. É isso, tá? E o seguinte, de onde que vem isso aqui da orientação objeto? É quando um objeto ele pode se passar por mais de uma forma. Então, em maneiras práticas aqui no nosso exemplo, é o seguinte, a minha bola de futebol, ela pode ser tanto bola de futebol quanto bola, porque ela também é uma bola. Tá? Então ela tem duas formas. Ela tem a forma de bola de futebol e ela tem a forma de bola. Okay? É isso que o assunto de polimorfismo trata pra gente. Então, significa que eu posso escrever aqui, ó, bola B3, olha só. Por que que eu posso? Deixa eu tirar esse negócio de que, porque ele tá confundindo. Vamos lá. Por que é que eu posso fazer isso aqui, ó? Bola B3 é igual a new bola. Por que eu posso fazer isso? Pergunta para vocês. Porque bola de futebol é herdeira de bola, tá? Ela também é uma bola, tá? A resposta melhor é a seguinte, bola de futebol também é bola. Ela também é do tipo bola. Então, se ela também é do tipo bola, ela pode, muito bem, ser guardada numa variável que referencia bola. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática, nem sei se está aqui no slide, mas como eu tenho falado isso nas últimas aulas, eu vou reforçar agora de novo. Olha só, lembra que eu falei com vocês de tipo estático e tipo dinâmico? O tipo estático é aquele que fala o que pode ser acessado. E o tipo dinâmico fala como aquilo dali vai se comportar. Então, tipo estático, o que pode ser acessado, e tipo dinâmico, como aquilo vai se comportar. Vou fazer isso daqui para poder mostrar para vocês. Eu vou criar uma bola de futebol, vou criar nela um método chamado sei lá. Tipo assim, sei lá, faz gol. Olha que idiotice, a criatividade é zero. Faz gol. Então aqui, ó. Então observe o seguinte. Bola, bola, tá? A pergunta é bola. Ele tem faz gol? Não tem. Então significa que o tipo estático de B3 é bola.
significa que através de B3 eu não tenho a opção de fazer gol. Aqui, ó, B3 ponto, tá vendo? Não tem aqui, ó, fazer gol. Porque o tipo estático, tá? É bola. Bola diz o que pode ser acessado. Mas observe que o tipo dinâmico que fala como pode ser acessado, ele mudou o comportamento do quicar. Não é porque eu coloquei bola aqui que ele chama o quicar do bola, não. Ele chama o quicar do bola de futebol. Tá? A gente está vendo isso aqui, ó. Porém, eu não consigo acessar o faz gol. Agora, se eu tiver uma bola de futebol 4 aqui, ó, olha só o que já vai aparecer no 4. Faz gol. Tá vendo? Por quê? Porque o tipo estático de B4 agora é bola de futebol. E no bola de futebol tem faz gol. Tá? Então tá aqui, ó. Tranquilo? E agora vamos lá. Então, peraí, Alexandre. E o tipo bola de futebol? Pode ter um tipo dinâmico bola? Não, não pode. Tá? Por que que não pode? Porque bola de futebol é um tipo de bola, mas bola não é um tipo de bola de futebol. Significa que, ó, eu entendi exatamente sua pergunta, Alexandre. Se você fizer isso aqui, ó, por que que isso aqui não pode? Porque bola não é um tipo de bola de futebol. E aqui está falando que através de B5 eu consigo acessar faz gol, por exemplo. Só que acontece que bola não tem faz gol. Então imagine se eu tentar chamar o faz gol, entendeu? Então você só pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó, esse polimorfismo, que é um fazer o papel do outro, quando ele está na hierarquia de classes, tá? Então, como bola não é filho de bola de futebol, eu não posso fazer. Bom? Entendido, né? Beleza. Então vamos continuar aqui. Aí falou de polimorfismo, que eu já tinha falado, né? Da bola e tudo. Então é o seguinte, continuando aqui nos slides, né? Porque eu passei para o assunto da bola, mas eu não sei o que está aqui nos slides. Parece estranho criar um gerente e referenciá-lo apenas como um funcionário. Por que faríamos isso? Na verdade, a situação que costuma aparecer é que temos um método que recebe o argumento de funcionário. Ah, beleza. O que esse slide aqui está falando é o seguinte. Vamos supor que tem um lugar que espera bola. Eu posso passar uma bola de futebol? Pode. É isso que esse slide está falando. Tá? Então, no caso aqui, como ele está usando a hierarquia de funcionário, gerente e tudo, se um lugar estiver esperando um funcionário, serve um gerente, serve um não sei qual o que, deixa eu olhar aqui. Serve um gerente, serve um secretário, serve um diretor, serve um engenheiro, tá? Porque aquele método, ele espera um funcionário, qualquer funcionário, não importa, ele está querendo um funcionário. Então ele só quer usar as coisas que são comuns a todos os funcionários. Tá? Então é isso aqui que esse slide está falando. Esse slide que eu estou aqui, tá bom? É isso. Então todo lugar que espera uma classe, eu posso passar aquela classe ou qualquer filho daquela classe. Tá? Filho, quando eu falo que é filho, gente, significa que está para baixo na herança. Pode ser, não precisa ser imediatamente, não. Tá? Pode ser filho, neto, bisneto, tataraneto, tá? Não, quer dizer que é para baixo da hierarquia. Tá bom? E o seguinte, vamos lá. E em algum lugar da minha aplicação no meio, tá? Se for teste. Ah, beleza aqui também. Tá? Porque ele está chamando aqui o get total de bonificações
E a gente já viu, na verdade eu falei aqui, ó, com relação ao tipo estático e o tipo dinâmico. O tipo estático é o resumo desses slides aqui para trás. O tipo estático fala o que pode ser acessado e o tipo dinâmico fala como, tá? O comportamento. Vamos lá, herança versus acoplamento. Deixa eu explicar para vocês que isso aqui é mais ou menos uma regra da mão direita. Herança. Antes de eu falar disso aqui, deixa eu falar do negócio do Henrique aqui, ó. O Henrique perguntou numa dada aula sobre upcast, deixa eu colocar aqui, ó, upcast, e sobre downcast. O que é upcast? Upcast é quando você faz o cast de um objeto para alguma classe, alguma classe mãe, entendeu? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Tipo isso aqui. Bom, isso é um upcast. O que é que ele está reclamando? Tá, porque eu não completei o negócio, né? Tá bom. Tipo assim, minha sentença está incompleta. Beleza. Então, olha só, upcast é isso aqui, ó. É quando você está pegando um objeto e fala assim, olha, eu quero que você trate ele como se fosse da classe superior, tá? Isso é upcast. E o downcast é óbvio que é o contrário. É quando você pega uma bola e fala assim, olha, eu quero que você se comporte como uma bola de futebol. Então, tipo isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de upcast. E downcast seria isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é um downcast. É você fazer um cast para a classe filha. E aí o seguinte, upcast, eu já apaguei aqui, mas deixa eu comentar. Upcast é sempre permitido, tá? Sempre permitido. Permitido. Claro que ele é sempre permitido, por quê? Se ele é bola de futebol, é óbvio que ele é bola, tá? Então, é permitido fazer upcast sempre. Agora, downcast não. Porque downcast, se eu fazer um cast para uma classe que ele não é, aí ele levanta uma exceção, que eu não sei de cor qual que é, mas deve ser, sei lá, tipo assim, invalid class, alguma coisa assim. Vamos ver em Java como que é. Vamos ver como é que chama o de Java. Aqui deve ter exemplo, né? Vamos ver. Upcast, né? O negócio que eu falei com vocês. Aqui tá a explicação, né? Por que upcast, downcast, não sei o que. Eu quero é a parte de exceção. Essa aqui, ó. A exceção é essa aqui, ó. Class cast exception. É quando você faz uma exceção para uma classe que não é daquela classe. Então, é eu chegar e tentar fazer o B4 ser bola de futebol, sendo que ele não é bola de futebol. Isso faz levantar, como é que é o nome da exceção, que eu já esqueci? Class cast exception, tá bom? Isso é downcast. Tá respondido, Henrique, o que é upcast e downcast? Beleza, então agora deixa eu ler os comentários aqui. Vamos ver aqui. O Felipe, eu posso fazer isso aqui, ó. Gerente TA é igual a new gerente. Funcionário ok é igual a new funcionário. TA é igual a ok? Deixa eu ver. TA é gerente. Não, não pode não, tá, o Felipe? O contrário pode. Você falar ok é igual a TA pode, mas TA é igual a ok não pode não. Deixa eu copiar aqui, ó, porque essa parte do chat aqui não é visível para as pessoas. Então, deixa eu colar aqui e responder de novo o que o Felipe perguntou.
Ó, pode fazer isso? Não pode, tá? O contrário pode. Então, isso aqui, erro. Ok, tá? Agora vamos entender por quê. Que é o seguinte, gerente, ele é funcionário, mas funcionário não é gerente. Então, significa que a referência ok, ela só pode apontar para objetos do tipo funcionário, tá? Inclui gerente? Inclui, mas para tipos funcionário. E TA é uma referência que só pode apontar para objetos do tipo gerente, tá bom? Então não serve qualquer funcionário, só serve de gerente para baixo. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui eu estou tentando guardar um funcionário no gerente. Não pode. Mas guardar um gerente no funcionário pode. Tá explicado, Felipe? Beleza. Vamos ver a próxima pergunta. Se fizer bola 4 quicar, ela imprime o quê? Então vamos lá. Tá faltando parênteses aqui, tá bom, Henrique? Mas eu entendi a sua pergunta. O Henrique fez isso aqui, ó. Tá? O que imprime? Imprime o quicar do bola de futebol, tá bom? Porque é o seguinte, você fazer cast, seja upcast ou seja downcast, ele só muda o tipo estático da referência. Ele não muda o tipo dinâmico, então significa que ele continua se comportando como uma bola de futebol. Porém, mudou a visibilidade, porque agora eu só posso acessar as coisas que são de bola, tá bom? Então ele vai imprimir POC, 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 tá bom? Porém, eu não vou ter mais a opção faz gol, tá? Isso daqui, ó, não pode, tá? Porque ele não tem mais essa opção. Eu mudei o tipo estático dela, tá bom? Deixa eu continuar lendo os comentários aqui. Sim, o upcast e o downcast muda o tipo estático? Não, acabei de responder. Desculpa, sim, muda o tipo estático. Ele não muda o tipo dinâmico, muda o tipo estático, ok? Então já respondi. Ah, tá, essa era a minha maior dúvida, então eu acho que já está respondido. Vamos ver. No up downcast, ele muda em todo o código ou só naquele ponto específico? Só naquele ponto específico. Tá bom? Se eu chegar e colocar isso aqui no código, ô Felipe, aqui, ó. Se eu chegar e colocar isso aqui, ó, ele só muda aqui. O B4 globalzão, ele continua sendo, no caso aqui, deixa eu colocar a bola de futebol para fazer mais sentido. Aqui, ó. Só para você entender aqui, ó. Olha, ele não tem o faz gol, tá vendo? Porque é do tipo estático bola. Porém, aqui embaixo, ó, ele já tem faz gol de novo. Tá? Então, ele só muda naquele lugar do cast. Tá bom? Então, agora que eu já respondi o upcast e o downcast, que era a pergunta do Henrique de outra aula, deixa eu voltar aqui para os slides, porque já está acabando. Então, é o seguinte. Vamos lá. Então, antes de voltar aqui, deixa eu responder a dúvida aqui. Eu não entendi. Na resposta da pergunta do Henrique, por que ela iria quicar como uma bola de futebol, mas não pode fazer gol? Porque o faz gol faz parte do tipo estático bola de futebol. Então ele não faz parte do tipo bola. Então eu não posso chamar o faz gol. Beleza. Mas o tipo dinâmico não muda. Então significa que na hora que eu chamo o quicar, ele continua chamando o quicar do bola de futebol. Entendeu? Ele não vai trocar a execução. Ele só vai trocar o que pode ser acessado. Entendeu agora, Felipe? Então, beleza. Pulei sua pergunta? Vamos ver aqui. As funções estéticas de uma classe são herdadas para as filhas? O seguinte, ô Gabriel, não existe herança estática, tá? Eu realmente pulei sua pergunta, eu não vi, desculpa. Não existe herança estática, tá bom? Quando você coloca que uma coisa ela é estática, significa que ela é daquela classe.
Uma classe que herda ou de outra classe, ela não leva aquelas coisas para ela, porque ela não, como é que eu vou dizer assim? Ela continua sendo da outra classe. Pode ser acessado? Pode, tá? Ela pode ser acessada, mas ela não leva, tá? Não é dela, ela não leva. Tranquilo? Significa também que você não pode fazer sobrescrita de método static. Tá? Não existe o conceito de sobrescrever algo estático. Porque como ele pertence à classe, ele é da classe, não do objeto. Então não tem como você mudar o comportamento da classe. Então, só para exemplificar aqui, ó, e responder sua pergunta, vamos colocar aqui, ó, obtém número de bolas criadas, tá? Vou pegar exatamente esse mesmo método aqui, ó, igualzinho tá aqui, tá vendo? E vou colocar no bola de futebol. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue acessar isso aqui, ó. Porque essa coisa é private da bola. Aí beleza. Aí eu consigo chamar o obtém número de bolas criadas. Tipo isso aqui, ó. Não posso. Por que eu não posso chamar esse obtém número de bolas criadas? Porque como ele é static, não existe referência para o objeto. Se não existe referência para o objeto, não existe this e não existe super. Tá? E quando eu chamo sem nada, eu estou chamando o próprio método. Aqui, ó. Tá bom? Deixa eu colocar o mesmo nome aqui. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês que eu tinha escrito errado, mas agora escrevi certo aqui, ó. Não pode acessar, tá? E se eu colocar isso daqui, ele tá chamando mesmo, tá vendo? Ele fica aqui em loop. Então é o seguinte, como que eu faço para acessar o número de bolas criadas da classe mãe? Eu tenho que colocar o nome da classe, entendeu? Tipo assim, ó, bola. Tá? Aí eu posso. Só que aí o que eu estou querendo mostrar com isso daqui? Que não existe sobrescrita de coisas estáticas, tá bom? Existe um obtém número de bolas criadas no bola e existe um obtém número de bolas criadas no bola de futebol. São duas distintas, tá? Não são a mesma. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Olha o B3 aqui, ó. Obtém número de bolas criadas. Eu vou para qual? Do bola. Tá vendo? Do bola. Agora vamos lá. Agora eu vou para o B4. Vou para o do bola de futebol. Tá vendo? E agora vamos fazer um cast aqui, ó. Tá vendo que ele foi pro de bola? Por que ele foi pro de bola e não pro de bola de futebol? Pergunta para vocês. Tá? Observe que é o seguinte, eu fiz um cast aqui, ó, tá? Mas ele foi pro de bola, não pro bola de futebol. Por quê? Sendo que o quicar vai pro bola de futebol. É o seguinte, é a mistura da resposta do Eric com a resposta do Gabriel, tá? Porque eu dei um cast, aí ele é usado como bola, e como não existe sobrescrita de coisas estáticas, ele vai para o obtém número de bolas criadas do bola, porque afinal de contas eu falei que agora ele é bola, tá bom? Então é o seguinte, a regra é, se tem a palavra static, não existe sobrescrita, tá? A sobrescrita só vale para objetos. Ela não vale para coisas da classe, tá bom?
Respondido, Gabriel? Eu acho que foi você mesmo que fez sua pergunta. Isso, foi. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Por nada. Então, agora voltando aqui nesse slide aqui, para a gente poder fechar a aula que já está bem pertinho de acabar. O uso de herança aumenta o acoplamento entre as classes, isso é, o quanto uma classe depende da outra. É claro, isso é óbvio, porque é o seguinte, se eu tenho uma classe que herda da outra, ela depende inteira da outra. Quando eu levo bola de futebol, eu tenho que levar bola junto. Entendeu? Então, assim, herança aumenta demais o acoplamento. Então, não é para eu poder ficar usando herança à torta e direita, não. Ele fala, nossa, aprendi herança, agora eu vou modelar a população do mundo usando herança até chegar em Adão e Eva. Não, não é para fazer isso, não. Me ajuda aí. Aí o que que acontece? Existe uma regra, tipo a regra da mão direita? Vamos colocar minha habilidade de desenhar aqui. Tipo regra da mão direita. Isso aqui é o dedão, tá? Existe uma regra da mão direita que fala o seguinte. Prefira composição. Nossa, melhor escrever, né? Tem a ferramenta de escrever aqui. Tá? A regra da mão direita é essa aqui, ó. Prefira composição à herança. Então, se você tiver a opção de construir uma classe, fazendo que outra classe seja membro dela, costuma ser melhor do que fazer uma classe herdando a outra classe. Tá? É claro que tem caso que é para modelar com composição. E é claro que tem caso que é para modelar com herança. Isso é óbvio. Eu só estou falando o seguinte. A herança, ela obrigatoriamente acopla as classes. Tá? Obrigatoriamente. E a composição nem sempre. Depende de como que o negócio está sendo modelado lá. O fato de você, por exemplo, modelar usando composição, mas vai lá e coloca uma interface, não te obriga a levar a classe, por exemplo. Está levando só a interface. E aí você modelou usando composição. Tá? Então, à medida que vocês forem programando, vocês vão ter isso aqui com mais cuidado. Tá bom? Vão ver isso aqui com mais frequência. Mas é o seguinte, o fato é que herança aumenta o acoplamento, tá? Então não é para tacar herança em tudo quanto é lugar, não, que pode dar bem errado. Tá bom? Exemplo, empregado da faculdade, aí tem esse negócio aqui, aí professor da faculdade estende empregado da faculdade, aí qual que é o problema aqui, né? Eu nem estou lendo o slide. Imagine que vamos modelar um sistema para a faculdade que controla as despesas do funcionário. Ah, beleza, tá. O gasto que temos com o professor não é apenas seu salário, temos que somar um bônus de R$10 por hora aula. Ô, beleza, hein? O que vamos fazer então? Reescrever o método? Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, get gastos. Como é que era o get gastos? Pegava o salário e depois pega o salário e coloca mais R$10 por hora aula. Tá? E o super? Super eu já falei com vocês, né? Super não tem nada de demais não. Aqui, ó. O super. Acessar o método sem... apesar do método ter sido reescrito, gostaríamos de acessar o método da mãe. É tipo isso aqui, ó. Para não ter que reescrever isso aqui, você dá super.getGastos mais 10.horas de aula vezes 10. Eu acredito que seja isso aqui que vai ter no slide. Tá? E na verdade não era. Tá bom? Mas poderia ter sido feito assim, tá bom? Para não ter que copiar e colocar o conteúdo desse método e depois concatenar informações das horas aula. Na verdade é o que eu acabei de falar, né? Assim, não tem um slide a mais por isso, mas isso aqui poderia ser assim, ó. Tá? Poderia ser assim. Não, é gastos. É de gastos. Tá bom? É isso. Vamos ver aqui, exemplo. Como tirar proveito do polimorfismo? Ah, eu já falei isso aqui também, ó. É tipo o negócio
de um lugar que espera bola, você poder passar bola de futebol. Tá, igual tá aqui, ó, empregado da faculdade. O empregado da faculdade serve tanto o empregado quanto o professor. Tá bom? É isso aqui, ó. Então, podemos passar para a nossa classe qualquer empregado da faculdade. Vai funcionar tanto para o professor quanto para o funcionário comum. E quando quisermos acrescentar, por exemplo, uma classe nova, reitor, você não tem que fazer nada, você cria uma nova classe chamada reitor da faculdade, extends empregado da faculdade. Pronto. Isso aqui continua funcionando. Tá? Então é só criar a classe e estender de empregado da faculdade e tudo funciona lindo. E agora exercício, para vocês divertirem aqui, ó. Tá bom? Exercício bem sossegadinho aqui, como todos esses exercícios de final de slide. Tranquilo? Alguma dúvida sobre herança, reescrita e polimorfismo? O assunto em si é muito fácil, tá? Só que vocês têm que praticar. Porque quando a gente aprende uma coisa nova, a gente acha que aquilo ali é a solução para todos os problemas, né? Então você fala assim, nossa, aprendi a trabalhar com vidro. Aí você quer fazer tudo com vidro. Pelo menos eu sou mais ou menos assim. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu quero usar aquele negócio. Nossa, aprendi a mexer com madeira. Aí eu quero fazer até copo de madeira, tudo de madeira. Eu sou mais ou menos assim. E na programação é bem assim, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, não é pra gente sair usando aquilo dali adoidado, não. Então, muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando com herança aí. A herança é uma coisa que realmente tem que ser utilizado com muito cuidado, porque ela diminui muito o reuso e aumenta muito o acoplamento. Você sai levando um tanto de coisa, sabe? É complicado. Vamos lá. O Sérgio falou que já tem muito divertimento e já até saiu. Então, provavelmente não tem dúvida, né? Vamos ver o que o Henrique está falando aí. Olha, engraçado, Sérgio. Tá escrito que você saiu e que não saiu. Tem um Sérgio Gonçalves da com D maiúsculo e um da com o D minúsculo. O da com D maiúsculo saiu. Vamos lá. Como que eu verifico que classe é? Tipo, quando passo uma referência para o diretor... Ah, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta para a gente responder aqui nesses 2 minutos faltantes. Existe uma coisa em Java chamada instance of, que serve para você saber se ele é de um tipo ou do outro. Tipo isso aqui, ó. Vamos fazer aqui agora, na velocidade da luz aqui, ó. Sei lá, quica a bola. Sei lá. O exemplo é ruim, tá bom? Mas é só para mostrar. E aqui ele espera um bola, tá bom? Aqui, ó, quica a bola e ele espera uma bola, B. E aí ele faz B ponto quicar, tá bom? Então, beleza. Ao invés de chamar... Ah, faltou o tipo aqui, né? Ao invés de chamar o quicar direto, eu vou chamar esse quica a bola aqui então, tá bom? Então, olha só, quica a bola, ele espera uma bola, então serve tanto bola quanto bola de futebol. Tá? Então, vamos ver aqui todos quicando. Ó. Quique, quique, poque, poque, né? Porque são 2 bolas e 2 bolas de futebol. Perfeito. Ah, mas e se eu quiser saber se é uma bola de futebol, para além de fazer uma bola de futebol, eu ainda fazer gol? Além de quicar, ainda fazer gol. Você pode fazer isso aqui, ó. If the instance of bola futebol, então, se o B é uma instância de bola de futebol, então eu faço um cast seguro, olha só.
porque aí não tem perigo de eu tomar aquela exceção lá, que eu esqueci o nome. Class Cache Exception. Tá? Não tem perigo, porque você já testou antes e já sabe que ele é um bola de futebol. Então você faz um cast para bola de futebol e chama o faz gol. Então aqui, ó, se eu rodar, aqui, ó, além de quicar, ele faz gol. Beleza? Respondido? Então tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, né? O Alexandre já está falando tchau aí e tudo. Aproveitando para perguntar aqui um negócio que é fora do assunto. Tem como fazer uma função que t, aceita t que falte um parâmetro? Eu não entendi. Reescreve aí para mim, fazendo favor, Felipe. Ué, já respondeu? Eu nem respondi. Acho que ele quis dizer usar um método sem passar todos os parâmetros. Não, tá bom? Não. O que você pode fazer é o seguinte. Eu faço isso agora, viu, Júlia? Eu coloco o slide lá. O que acontece, o Felipe? Você pode criar um método que aceita múltiplos parâmetros, mas deixar de passar o parâmetro, não, tá bom? Você só pode deixar de passar um parâmetro em C Sharp, por exemplo. Em C Sharp, você pode colocar alguns parâmetros como se fossem opcionais. Mas na verdade não é porque eles são opcionais, é porque você coloca um valor default lá. Então, se você não passar nada para ele, ele vira o valor default. Mas em Java não. Em Java você tem que passar os parâmetros. Agora, existe maneira de fazer a função com múltiplos parâmetros. Né? E isso daí tem como, tipo isso aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma função de múltiplos parâmetros. Essa que tem 3 pontinhos, que vocês já conhecem desde lá do C, tá? Uma função que tem 3 pontinhos é uma função que aceita múltiplos parâmetros. Então, tem como. Mas deixar de passar parâmetro, não. Para deixar de passar parâmetro, você tem que ter um valor default. Aí, no caso, é C Sharp. Tá? Se tiver jeito de fazer isso em Java, eu desconheço. Então, assim, na verdade, eu estou falando que não, mas a resposta correta é eu não sei fazer isso em Java. Talvez tenha jeito, mas eu não sei. Tá bom? Agora em C Sharp tem. Em C Sharp tem como a função ter múltiplos parâmetros, tem como ter parâmetro default, aí você não passa, ele usa o valor default. C Sharp é uma linguagem fantástica, é o super conjunto de tudo que era de bom de todas as linguagens, eles tacaram em C Sharp. Beleza? Valor default é o valor padrão, Alexandre. Quando você não passa, ele usa aquele valor. Tá bom? Aí o Eric perguntou ali, você pode usar para ter diferentes parâmetros no caso? Aí no caso sobrecarga, tá? A sobrecarga é feita para você usar com diferentes tipos de parâmetros. Isso é sobrecarga, porque você tem um método, mais de um método com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Tá? Aí ele escolhe na hora de chamar. Mas eu acho que não era isso que o Felipe estava perguntando, porque a resposta que eu dei para ele não tem a ver com o que você me perguntou, tá bom? Vamos ver aqui, ó. O Gabriel. Em C Sharp dá para fazer tipo bola int tamanho igual a zero, string cor igual a sem cor. Exatamente, é isso daí, viu, Gabriel? Isso daí é um exemplo de valor default. Aí você pode chamar o bola sem passar nada e ele usa o tamanho zero e a cor sem cor, tá bom? É isso mesmo. Beleza, gente? Então tá bom. Então
Bom divertimento para vocês aí, vou parar de gravar.